Em 2015, os 193 países que compõem a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, se reuniram lá em Nova York para traçar um plano de ação global em que juntos todas as nações iriam trabalhar para conquistar um mundo melhor, tanto ambientalmente quanto socialmente. Nessa reunião, eles traçaram a Agenda 2030 e essa agenda sugere 17 ODS, que é 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E junto dessas 17 ODS, os países também estipularam 169 metas, que servem como um guia para que os países, instituições, empresas e pessoas possam alcançar esses objetivos até 2030 e que em 2030 a gente consiga um cenário melhor do que estava em 2015 e agora. Nessa websérie, nós da Chafurdin resolvemos falar sobre 4 ODS e nesse episódio a gente vai falar sobre a ODS número 12, que fala sobre produção e consumo responsáveis. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a Charliane Teles, que é dona de um dos melhores brechós de Fortaleza, a Pitel Store. E também convidamos a Clara Dourado, que é ecofeminista e comunicadora aqui de Fortaleza e também é CEO da Juntas Colmeia Criativa. Cada ODS funciona como um guia para se alcançar o objetivo. O ODS 12 orienta a mudança nos padrões de consumo e produção como medidas indispensáveis na redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente. Essas medidas são a base do desenvolvimento econômico e social sustentável. As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável e do acesso a serviços básicos. Olá, meu nome é Charliane Teles, eu sou criadora e responsável pela Pitel, que é o brechó vintage online, e fui convidada pela Chafurdinho para falar um pouquinho sobre brechó, sobre economia, sobre sustentabilidade. Fico muito grata de poder fazer essa fala. O brechó, a Pitel, no caso, já existe há um tempo, desde 2018, 2017, 2018, já estava ali maturando a ideia. Mas a minha história com brechó, ela vem muito antes da Pitel, né? Eu consumo brechó desde criança, era um hábito, por vários motivos. Uma questão financeira, que era a mais forte de todas. Também fui uma criança criada numa comunidade evangélica, então tinha muito esse hábito dos bazares de igreja, enfim. Então já tinha essa cultura. Mas na época que eu consumia brechó, o brechó não tinha, né, toda essa visibilidade que ele vem ganhando, né, essa desconstrução que ele vem tendo nos últimos anos. O brechó era basicamente peças que eram descartadas de coleções anteriores, que ninguém mais queria, então era considerado algo fora de moda. Tinha várias questões, né, várias coisas que invalidavam, invisibilizavam o brechó como para consumo, né? Não tinha essa questão também da consciência ecológica. Era algo que era considerado sujo, que era de alguém. Muitas vezes dizem, não vou consumir porque é de alguém que já se foi, que já partiu dessa para melhor. Então tinham muitos estigmas, né? Consumir brechó. Mas no meu caso e de muitas outras pessoas que tinham a necessidade financeira de consumir brechó, não tinham muita opção. Hoje a gente vem ressignificando isso, né? Vem falando muito sobre a consciência de consumo, porque quando você tem consciência de consumir moda atemporal, de produtos de qualidade, você para de valorizar o que está em tendência, o que está nos tops, e isso faz com que aquelas peças que vão, muitas vezes, continuam indo para o brechó, elas não sejam descartadas, né, jogadas no lixo. Então o brechó ele tem um papel, assim, fundamental e uma potencialidade de diminuir, né, esses impactos que a indústria têxtil e essa produção em excesso, essa produção em massa, causam ao meio ambiente. E é através disso, né, desse consumo, de pegar, ser rata de brechó desde criança, então já sabia o que dava para consumir, o que não dava. Comecei a montar alguns looks e alguns clientes começaram, amigas, né? Onde você comprou, que foi a loja e tal? Eu falei, meu brechó. Então eu comecei a comprar algumas peças e já revendia, ainda não era Pitel, era só uma ideia inicial. Mas aí a Pitel foi ganhando corpo e hoje ela é um negócio, né? Quando eu comecei a Pitel, eu estava desempregada, mãe de 2 filhos, um com autismo, então tinha uma necessidade gigantesca de estar em casa, de trabalhar de casa,
poder levar o meu filho para terapia, nos dias de terapia, que isso era um problema muito grande, né, nesse emprego formal. Então, eu sempre falo que o brechó, ele mudou a minha perspectiva de todas as maneiras. Mudou a minha realidade financeira, mudou o meu estilo, mudou a minha consciência ecológica, né, ele mudou muito na minha vida e muda muito a vida de muitas mulheres que resolveram empreender, porque a maioria das mulheres, dos brechós, são feitos por mulheres, né, os brechós de curadoria principalmente, mas também tem os de calçado, que também são brechós, e os bazares também. Existe essa diferença de brechó de curadoria e brechó de calçada, de rua, de garagem, né? Porque o cuidado é diferente, mas normalmente quem está à frente desses trabalhos são mulheres. Então o brechó, ele vem, faz essa transformação financeira mesmo na vida das pessoas, principalmente, né, das mães de família. Enfim, hoje a Aptel é um brechó, é um negócio estruturado, traz renda não só para a gente, mas renda para outras pessoas. A gente hoje tem colaboradores, temos vários projetos sociais. Temos um projeto social hoje que ele traz uma assessoria para mulheres, né, mulheres trans, mulheres que, assim como eu, são mães solos, mulheres periféricas, que não têm condição de ter aquela assistência na hora de se vestir, muitas vezes nem tem onde consumir. Então a gente traz para essas mulheres essa consultoria de como se vestir, o que fica melhor para ela, não só baseado no padrão de corpo, né, porque eu sou uma mulher gorda, então isso já pauta muito do meu trabalho, mas o que fica mais agradável, mais confortável, qual seria a melhor roupa para ela ir a uma entrevista de emprego sem que aquilo tire a identidade dela, né? Porque a roupa tem esse potencial, esse poder de trazer a nossa identidade à tona antes mesmo que a gente fale alguma coisa, né? Então, através desse trabalho social, a gente dá essa assessoria e traz peças, roupas, looks, e doa esses looks para essas mulheres cis e mulheres trans. Também temos um projeto onde a gente arrecada peças, né, vai garimpando, e essas peças elas vão para doação de bazares beneficentes ou para mulheres solo que tem bazar de garagem, né, ou brechó de garagem, que é aquele brechó que não tem uma curadoria, mas que é para sustento de muitas vezes são mães solo. A gente também tem esse projeto, e tem um projeto que é para peças que normalmente a gente não consegue vender em um tempo no brechó, que estão em uma boa qualidade, mas também não seria ideal para vender no bazar, no brechó de garagem, né? Que falta um botãozinho e tudo, a gente ajeita e manda para instituições. E também tem algumas instituições que fazem levam essas peças para pessoas que estão em condição de rua. É isso, o brechó ele tem muito poder e, ecologicamente falando, ele reduz o impacto da indústria têxtil, porque ele pega essas peças que estão circulando, que depois daquele período de boom ali da moda, de tendência, ela tende a ser descartada, como sempre foi durante muitos anos. O brechó ele ressignifica, principalmente o brechó de curadoria. O brechó de curadoria ele tem esse potencial, ele pega essas peças, dá uma cara nova, muitas vezes tem a transformação dessas peças, ou até mesmo fotografa de uma outra forma, cuida, troca um botão, faz o ajuste. Peças que foram lançadas na tendência anterior, né? Nas campanhas anteriores, bem recentes. E aí a gente faz essa transformação e coloca essa peça mais uma vez para circular no mercado. Peça esta que seria descartada, né? Iria para o lixo. Então, o brechó também tem essa potencialidade. Eu sou suspeita para falar, como eu disse, minha história com o brechó ela vem muito antes da Aptel, mas eu acredito que é o negócio do futuro, é o trabalho, um dos trabalhos mais ecológicos que eu conheço, né? Tem uma potencialidade, como eu falo, porque nem todo mundo que faz com esse cuidado, né? Com essa proposta ecológica, mas ele tem esse potencial. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e fico muito grata pelo convite. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Clara Dourado, sou jornalista de formação, mas na vida arranjei várias outras funções. Sou empreendedora, sou artista, sou ativista socioambiental e também sou mãe do Martin Anabi. Em 2018, eu criei a Juntas Colmeia Criativa, uma empresa de impacto socioambiental. A gente trabalha em 3 frentes, com produção cultural, educação e comunicação. E parte da nossa renda, né, parte do nosso lucro, ele é revertido em ações gratuitas de conscientização ambiental. A gente trabalha muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente presta serviço para outras instituições, ONGs, empresas. E
a gente também tem os nossos próprios projetos. E aí a gente sempre se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU, para realizar esses trabalhos, né? Então a gente tenta adequar dentro da essência daquela marca ou daquele projeto, as ODS que a gente consegue manter uma verdade dentro daquele cliente e consegue também gerar um impacto positivo. A gente atua aqui em Fortaleza, mas a gente também tem clientes de outras áreas, né? Então a nossa base está aqui, nosso corpo está aqui, mas a gente também trabalha com outras empresas, Rio, São Paulo, Belém do Pará, Recife, Salvador. É importante a gente primeiro desmistificar que não existe nada que seja sustentável, ponto, né? Nada que é produzido pelo ser humano pode ser considerado 100% sustentável. Tudo que a gente está gerando em consumo, a gente está gerando um impacto consequentemente, né? Um impacto negativo. Então, não dá para a gente considerar nenhuma cadeia 100% sustentável, porque mesmo que a gente esteja falando, por exemplo, de uma rede de supermercado, cujo todos os produtos são orgânicos e cultivados de maneira sustentável, agricultura sintrópica, mesmo assim existe esse deslocamento desde dos agricultores até a rede de supermercado. O consumidor também está gerando ali algum CO2 nesse trajeto até chegar no supermercado. Tem a questão da luz, enfim, né, toda a construção em si. Então, algum impacto está tendo. Não dá para a gente dizer que uma cadeia de produção ela é responsável, sustentável e ponto. Mas existem algumas coisas que a gente pode considerar para que essa cadeia seja mais responsável, busque ter um ativo sustentável, né? Então, no caso, a gente pode prestar atenção desde a parte física, né? Então, questão de construção, iluminação, arquitetura, engenharia, equipamentos, o modo de produção. A gente também tem que ver o lado social, se essas pessoas estão sendo tratadas, remuneradas de forma correta, se existe diversidade. Também pode ver a questão cultural, se é uma marca que não está fazendo apropriação cultural, se é uma marca que financeiramente ela só acumula lucro ou ela está dividindo aquilo por uma comunidade, que toda essa comunidade também está sendo beneficiada, né? E não somente os donos. Então a gente considera um ativo mais sustentável a partir de alguns pilares, né? Se essa empresa ela é economicamente viável, mas também se ela é ambientalmente correta, socialmente justa, culturalmente diversa. Então, a gente alinhando esses 4 pilares, falando aqui de uma maneira bem, né, a grosso modo, a gente consegue aí ter uma empresa que é um pouco mais sustentável. E, claro, as ODS, né, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, também são um bom parâmetro, um bom ponto de começo, né? Não dá para você pegar também as ODS e a ODS número 12, que é a que fala especificamente de consumo consciente, e você só ler aquilo e querer internalizar, porque, infelizmente, às vezes, até para você conseguir implementar algumas atividades mais sustentáveis, você esbarra em questões até mesmo burocráticas de legislação. Então, infelizmente, ainda existe muito que o nosso governo precisa melhorar nesse sentido, inclusive com subsídios fiscais, né? Tem muita coisa que a gente precisa correr atrás, politicamente falando, para que a gente consiga ter empresas que sejam mais sustentáveis e que tenham um impacto positivo e que sejam regenerativas, né? Sobre as grandes empresas e multinacionais, eu não gosto de vê-las simplesmente como inimigo, sabe? Eu não gosto dessas polarizações, é um posicionamento meu, tá? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que quanto mais você é o problema, maior a sua responsabilidade em ser parte da solução. Então, ao invés de simplesmente demonizar uma empresa X porque ela faz testes de animais ou porque ela tem um modo de produção que é totalmente insustentável e poluente, eu acho que aí mesmo é que a gente tem que prestar atenção nessas marcas, cobrar delas um posicionamento, deixar de consumir, boicotar mesmo, né? E compartilhar essas informações com as pessoas. Isso nós, enquanto consumidores, né?
e também enquanto massa de ativismo. Então, é super importante que a gente tenha essa conscientização, que a gente compartilhe informações com as pessoas, que a gente busque se informar de onde vêm os nossos alimentos, as nossas roupas, né? Qual foi esse caminho percorrido até chegar nas nossas mãos, né? Seja através do delivery, seja a gente comprando num shopping, seja a gente comprando numa feirinha colaborativa. Isso falando não era pré-pandemia, né? Que é óbvio, hoje em dia a gente não está mais tendo tanto desses acessos na rua, mas a gente precisa pensar desde o pequeno até o grande qual é esse modo de produção, porque também não é só porque essa empresa é pequena e é local que ela é mais sustentável do que uma empresa que está dentro de um supermercado. Provavelmente o impacto dela vai ser bem menor, né? Em todo esse modo de produção. Mas também não quer dizer que ela seja 100% sustentável só porque é uma marca local. É importante a gente ter esse cuidado também, mesmo quando a gente fala dessas marcas menores. E pressionar o governo, pressionar as empresas, pressionar os amigos também, né? Eu não gosto muito de colocar essa responsabilidade só na gente, só em nós enquanto consumidores, enquanto usuários dos serviços, né? Eu acho que isso é uma questão mesmo estrutural, mas trazendo para a nossa autorresponsabilidade, algumas das coisas que a gente pode fazer, além de prestar atenção no nosso consumo, é prestar atenção no nosso descarte, né? E quando chega na parte do pós-consumo, o que a gente está fazendo com esses produtos, né? Se a gente pode, de repente, separar o lixo, fazer a destinação correta dos resíduos sólidos, se a gente consegue fazer doações ou colocar para frente, fazer desapego com as nossas roupas, ao invés de simplesmente jogar no lixo e ir para o aterro sanitário, gerar ainda mais impacto. Então, pensar bem antes de votar, sempre importante, quando a gente fala de todas as ODS e muitos outros assuntos que nem cabem nas ODS. Então, é importante que a gente tenha, sim, essa autorresponsabilidade, mas cientes de que não é uma responsabilidade só nossa. A gente tem que cobrar o judiciário, tem que cobrar as empresas, tem que cobrar os políticos, a gente tem que cobrar principalmente quem está nesses cargos de poder, porque são essas pessoas que vão poder reverberar até chegar na base da pirâmide, que é a massa dos consumidores, que somos nós, que estamos consumindo no dia a dia, né, os produtos que essas pessoas estão colocando no mundo. Então, já existem algumas boas iniciativas, boas práticas de empresas maiores, né? O quanto mais elas fizerem isso, olharem para o problema que elas estão gerando e pensarem em soluções, melhor. Então, não adianta a gente só demonizar, a gente tem que criar a consciência de que elas são ruins, mas também lutar, pedir, cobrar para que elas criem essas iniciativas regenerativas, né, iniciativas de impacto positivo. E também, claro, pensar melhor antes de consumir, pensar o que a gente está financiando com a nossa grana, o que a gente está financiando com o suor do nosso trabalho. E, principalmente, pensar nesses 4 pilares que eu comentei, né? Antes de comprar, refletir se essa empresa ou esse produto é minimamente culturalmente diverso, socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Não só para os donos dessas empresas, mas para toda a cadeia produtiva envolvida.